aí nós temos como palestrante oficial, né, o Maurício Luiz Diamantino, que também é engenheiro agrônomo, formado pela Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, Universidade Estadual Paulista, é gestor de negócios com ênfase em logística pela Universidade Federal do Tocantins, possui MBA em Logística e Produção Sustentável pela Universidade Federal do Tocantins também, mestre em Defesa Sanitária Vegetal, recém-mestre, né, em Defesa Sanitária Vegetal pela Universidade Federal de Viçosa. Ele tem uma experiência no tratamento de ordenamento florestal pelo Instituto Natural de Natureza do Tocantins, Naturatins, e atua na inspeção sanitária e vegetal da ADAPEC, Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins. E também é conselheiro, né, titular do CREA Tocantins, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Eu quero falar para vocês, senhores, né, Maurício e Renato, esse projeto Cesta do Conhecimento, no curso de administração, assim, nós temos que fazer projeto de extensão, e nós resolvemos, a sexta-feira, no curso de administração, não termos aula, né, que seria um momento que nós poderíamos estar promovendo palestras, né, conversas ao vivo, agora pela internet, né, nossa primeira webinar. Então, é um projeto de extensão, a Cesta do Conhecimento, tá certo? Então, eu quero agradecer demais a presença de vocês, a Facite sente muito orgulho de ter um companheiro, né, da Unitepac aqui conosco, né, para discutir esse tema. E aí eu dou a palavra para vocês, acho que com o Maurício, né? Ok. Bom, antes de mais nada... Só um minuto. Eu pediria que os participantes da reunião, né, quem tiver pergunta, deixa para fazer no final da apresentação. Vai anotando suas dúvidas, tá certo? Eu vou escrever isso no chat também. E aí, no final, e Maurício e Renato podem dialogar o tempo todo, se quiserem. Tá bom? Eu vou desligar meu microfone para não interferir na microfonia dos outros, mas eu estou aqui. Ok. Pode começar. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Renato. Boa noite, Giane e demais alunos acadêmicos aí do curso de Administração de Empresas e outros participantes. Antes de mais nada, eu aceitei esse desafio, né, que não é só uma palestra, e eu coloco como um bate-papo, né, porque estamos num momento de mudança, amplas mudanças mundiais. Quando a Giane fez esse convite para nós, para que viéssemos a trabalhar o assunto gestão, e ela está com vamos dizer, a Facite está com uma pegada muito legal, né, voltada para o agronegócio, a gente também encarou esse desafio. E aí ela perguntou um modelo de gestão desenvolvido pela ADAPEC. Tanto quando eu apresentei essa proposta de gestão do pós-consumo, nós somos um dos agentes num trabalho que vem dando muito certo e que é orgulho para nós, né? E essa gestão do pós-consumo diz respeito à logística reversa das embalagens vazias de agrotóxicos com a devida destinação desses produtos, ok? Falando um pouquinho da ADAPEC, né? A ADAPEC ela foi criada em 10 de dezembro de 98, através da Lei 1027. Para o nosso orgulho, é a primeira agência de defesa agropecuária criada no país, ok? E ela está presente em todos os municípios do estado do Tocantins, seja num escritório local, seja numa delegacia regional, seja numa barreira fixa, né? Temos também barreiras volantes, para que a gente possa dar suporte aí ao nosso trabalho, tá? E nós trabalhamos, né, inicialmente, por ser um órgão público, as primeiras tratativas de sanidade animal e vegetal no estado do Tocantins se deu com a Lei 1082, ainda em 1º de julho de 99. Veio reforçado com o Decreto 1634, de 2002, que também trata da defesa sanitária vegetal no estado do Tocantins, ok? E a importância da ADAPEC para o estado do Tocantins?
A ADAPEC, ela atua na vigilância, na normatização, fiscaliza e também inspeciona produtos e subprodutos de origem vegetal e animal, para garantir a qualidade desses produtos e zelar pela economia do Estado, que é eminentemente agropecuário, ok? Como estamos lidando com desafios, o primeiro desafio que nós temos, o setor do agronegócio, é alimentar essa população mundial, né? E um levantamento da FAO, ela coloca que até 2050 teremos ou seremos 9 bilhões de pessoas no mundo, né? Então, está aí a nossa primeira demanda, né? Produzir alimentos para todo esse contingente de pessoas, tá certo? Bom, e esse mesmo estudo da FAO, ele coloca que, do exato momento onde estamos, até 2050, há uma necessidade de um incremento aí de 40% na produção de alimentos. Então, precisamos ser mais produtivos, né? Precisamos verticalizar ainda mais o que produzimos e produzir com qualidade, né? Então, esses dois quadros que eu coloco para vocês, para que a gente possa discutir, ok? São informações para que acrescente ao nosso desafio, tá? Uma outra informação que eu passo para vocês, tá? É com relação à ocupação do território, nosso território tocantinense. Então, veja bem, teremos uma progressão quase que geométrica, onde teremos que produzir numa área que não vai progredir tanto assim, né? A expansão de produção de alimentos não é tanta. Então, eu trago para vocês aqui um quadro onde, de 100% do território do estado Tocantins, 50,25%, 50% ele tem restrições, seja ele com APP, reserva legal, tá ok? Áreas de mineração, reservas indígenas, área de proteção ambiental, parques estaduais, nacionais, né? Então, essas áreas restritas à produção agrícola, né, não podemos contar, pelo menos por hora, tá certo? E do restante, dos 49% restantes, produzimos, temos agricultura. Eu chamo pastagens de agricultura, tá certo? Só que, em produção de grãos e frutas, a área destinada, a área consolidada, hoje, é em torno de 3%. Temos aí algo em torno de 20% de área a ser utilizada no estado de Tocantins. Reforço a vocês que essa informação eu trago da Secretaria da Agricultura do ano de 2014. Pode ter havido alguma alteração nesses valores, mas não são valores que vai mudar a nossa linha de raciocínio com relação à nossa necessidade de produzir alimentos com qualidade, com tecnologia e inovação, ok? Uma outra situação que eu trago para vocês, que é desafiante também, eu trago aqui um levantamento do Ministério da Agricultura e Universidade Federal de Viçosa com relação à ocorrência de pragas de 1995 a 2015, ok? Das mais diferentes espécies, famílias e gêneros. Eu tenho aqui insetos, eu tenho ácaros, eu tenho os vírus, eu tenho nematóides, eu tenho os fungos, ou seja, eu tenho ingredientes que tornam a nossa produção agrícola ainda mais desafiadora, ok? Então, nós temos aqui inimigos do qual temos que, tá? Eu posso até colocar isso futuramente, nós precisamos conviver com essas pragas, ok? Eu vou chamar de pragas, nós precisamos viver com essas pragas de tal forma que não nos tragam um nível de dano econômico, ok? Uma outra situação também que eu gostaria de apresentar para vocês, né,
A Sociedade Brasileira de Defesa Agropecuária, ela fez um levantamento com relação às ameaças, aos riscos de pragas, que eu chamei de ameaças fitossanitárias. Essa apresentação foi feita pela doutora Elisângela, da Embrapa Rondônia, para nós, onde mostra uma iminência de perigo, ok? Olha a quantidade de espécies de pragas que ainda não adentraram ao Brasil, né? E a gente tem que estar atento a essas situações. Bom, então, veja bem, meus amigos acadêmicos, né, do curso de administração de empresa, eu não quero tratar das questões agronômicas, apenas dos desafios do qual o gestor vai ter que estar ciente. E quando a gente falou de gestão do pós-consumo, dá toda o indicativo de que temos que trabalhar com tecnologias, temos que trabalhar com produtos de ponta, e elementos como agrotóxicos não podem ser descartados, ok? Desde que usado de maneira correta, com a devida prescrição de um profissional habilitado, tá? E em se tratando de controle das pragas, ou de um manejo das pragas, o que está muito em voga é o termo agrotóxico. Mas eu trago para vocês alguns sinônimos de agrotóxico. Em alguns lugares são chamados de protetores de planta, defensivos agrícolas, produtos fitossanitários, pesticidas, agroquímicos, tá ok? Eu adianto para vocês que apenas no Brasil esses produtos são chamados de agrotóxicos. Em outros lugares, na América, é chamado de agrofármacos, já dá uma ideia de medicamento, ok? E para nós, né, para o controle das pragas, nós temos o uso de inseticidas, fungicidas, herbicidas e acaricidas, ok? Então, apenas fazendo uma familiarização para os colegas acadêmicos, né, do curso de administração de empresas, eu coloco para vocês que o agrotóxico, pessoal, ele é necessário, tá? Não tem como se ver livre desses produtos, tá? Uma vez que o uso desses produtos, ele reduz a perda de alimentos. Eu fiz um quadro aqui em que a ONU, ela coloca que a ocorrência das pragas tem uma diminuição de 20% a 40% da nossa produção, ok? O uso de agrotóxicos, ele torna esses produtos mais acessíveis. O Brasil é um país continental. Nós temos aqui todas as condições climáticas para que a gente tenha aí uma ocorrência de pragas muito grande. Eu só queria fazer um adendo. Muito recentemente apareceu uma praga em território nacional, a Helicoverpa armígera, tá? Uma única praga que era do desconhecimento do Ministério da Agricultura em solo nacional, né, em solo brasileiro, ela trouxe um prejuízo de mais de 1,7 bilhões de reais, né? Então, a gente tem que trabalhar, conviver com a praga, vamos dizer assim, né? Outra coisa, que a gente chama de benefícios do agrotóxico, a utilização desses produtos, ele tende a trabalhar com a redução de perdas, e a redução de perdas, ela interfere no valor econômico desses produtos. Então, nós teremos aí não teremos um impacto no preço desses produtos. Só um minutinho, pessoal, que eu perdi a tela aqui agora. Eu volto já. Ok? Ok? Voltou a tela para vocês? Ela não havia sumido, não, Maurício. Ok. Então tá, tudo bem. Então, retomando. E uma outra situação que tem a ver com a área ambiental, né? E a necessidade de verticalizar essa produção em função de todos esses quadros que eu passei para vocês, além da eliminação das pragas,
eu tenho aí uma diminuição do desmatamento. Não tem como eu abrir novas áreas, né? Uma vez que estamos limitados por diversos fatores do qual já foram elencados. Ok? Bom, se essa necessidade, ou se esses desafios colocam para nós o uso racional, o uso consciente desses produtos, desses protetores de plantas, objetivando um aumento da nossa produção e produtividade, é necessário também pensar, né, na destinação final das embalagens vazias de agrotóxicos, ok? O que eu tenho dito para produtores, para os usuários da PEC, né, é que é uma necessidade com base numa legislação federal, ok? Que causou mortes, né? E antigamente, senhores, esses produtos, eles eram incinerados no local, enterrados, deixados no campo, né, de maneira, como é que eu vou dizer para vocês? Jogados no campo, sem nenhum critério, né? Então, a partir daí, em 2000, tá? Com a Lei 9.974, com o interesse, a necessidade de retirar essas embalagens vazias de agrotóxicos do campo, às margens de rios, né? Muitas vezes até utilizadas pelos produtores de maneira equivocada, e isso era muito comum e ainda é possível verificar isso em algumas visitas que fazemos, né? O uso indevido dessas embalagens. São embalagens resistentes, são embalagens práticas, né? Mas que a reutilização dessas embalagens, ela impõe riscos ao usuário. Então, a partir daí, começou-se a imputar responsabilidades, meus amigos, a todos os agentes dessa cadeia produtiva, tá certo? Envolveu responsabilidades ao agricultor, envolveu responsabilidades aos canais de distribuição, aos lojistas, né, às cooperativas, à indústria fabricante e também ao poder público, né? E em cima desses agentes, quais foram as responsabilidades para cada um deles? Então, todo agricultor, ele vai ter a necessidade, a obrigatoriedade de, assim que usar esse produto, lavar as embalagens e utilizar. Bom, a lavagem dessas embalagens é promovida através da tríplice lavagem, ok? Esse produto, essa embalagem, ela deve receber pelo menos 1/4 do seu volume, né? E essa agitação dessa calda para retirar as propriedades desse produto químico no interior dessa embalagem, ok? E devolvido a um tanque a um reservatório do qual vai ser aplicado, tá certo? Essa embalagem deve ser feita 3 vezes. Acredita-se que, com essas 3 lavagens nessas embalagens, né, há uma desinfecção, uma limpeza geral desse produto, tá? Em seguida, esse agricultor deverá armazenar temporariamente essas embalagens utilizadas e devidamente inutilizadas, perfuradas, preferencialmente, né? Ela deve ser colocada em um canto reservado da sua propriedade rural, ok? Também é de responsabilidade do agricultor ele manter
a nota fiscal do qual ele adquiriu esse produto, porque ali na nota fiscal também vem a informação de onde ele precisa fazer a devolução dessas embalagens, tá? E ao fazer essa devolução, ele precisa guardar um comprovante que é dado para ele nesse posto de recebimento de embalagens vazias, ou mesmo essa central, ok? Então, essas, basicamente, são as responsabilidades do produtor rural, do agricultor. As responsabilidades do lojista, né, daquele que comercializa os produtos. Ao comercializar o produto, ele precisa informar o seu cliente, né, o agricultor, da devolução dessas embalagens, da importância dessa devolução. Ele também trabalha, é o primeiro agente a trabalhar na educação, né? Eu costumo frisar isso, tá certo? Cabe também aos lojistas, aos canais de distribuição desses produtos, ok? Dispor e gerenciar o local de recebimento. Então, aqui em Araguaína, nós temos um posto de recebimento de embalagens vazias, que é gerido por uma associação de lojistas, do qual eles têm a responsabilidade de gerenciar esse posto, ok? Também, no ato da entrega desses produtos, dessas embalagens vazias, comprovar a entrega para cada um dessas entregas, ok? E orientar. Orientar eu já havia dito no início, durante a comercialização, ok? Então, nós temos aí as responsabilidades do agricultor, nós temos a responsabilidade do comerciante, e agora vamos para as responsabilidades da indústria fabricante. No Brasil, a indústria fabricante nós chamamos de INPEV. O que é um INPEV? O INPEV, na verdade, é um instituto, né, de processamento de embalagens vazias, que ele foi criado em 2000, né, juntamente com essa lei federal, né, pelas indústrias fabricantes. Então, não existe uma indústria isoladamente que cuida que tenha essa responsabilidade, ok? De fazer essa logística reversa. Então, são várias indústrias que montaram um instituto responsável em retirar as embalagens vazias devolvidas nas unidades de recebimento, ok? Ela tem que dar o correto destino a essas embalagens. Essas embalagens, elas podem ser recicladas ou incineradas. Quando essa embalagem é reciclada? Lembram vocês quando eu falei da tríplice lavagem? Quando você faz a tríplice lavagem em cada uma dessas embalagens, essas embalagens é considerada descontaminada. E uma embalagem descontaminada, ela é encaminhada para a reciclagem. O posto de coleta ou a central de recebimento, lidando com embalagens que não passaram pela tríplice lavagem, elas são consideradas contaminadas. E as embalagens contaminadas devem ser incineradas. E também cabe às indústrias, ok? Cabe ao INPEV orientar e conscientizar os agricultores, ok? E o poder público, que é esse do qual eu faço parte, né? Eu tenho uma alegria de fazer parte, principalmente desse desafio lançado em 2000, que foi exatamente o ano que eu entrei na ADAPEC, viu, Jean? E nós temos esse compromisso de fiscalizar, licenciar e educar, né? Assim como os fabricantes e assim como os lojistas, tá certo? Então, se existe um sucesso na logística reversa das embalagens vazias de agrotóxicos, que nós chamamos a gestão do pós-consumo, está grande parte na responsabilidade compartilhada, tá certo? Eu quero apresentar para vocês também como fica esquematizada essa logística reversa, né,
na prática, tá certo? Esse número 1 é o produto pronto para a comercialização, tá certo? Durante a comercialização, é feito as orientações, né, do lojista para o seu cliente, né, de como ele deve proceder a tríplice lavagem e a devolução dessa embalagem após o uso. No item 3, acredita-se que tenhamos aqui a tríplice lavagem e, esquematicamente, a perfuração dessa embalagem, tá certo? Para que não seja reutilizada. No item 4, temos a devolução, aonde o produtor ele encaminha essas embalagens utilizadas, tá? Descontaminadas, acredito eu, para um posto de recebimento de embalagens, tá? Em seguida, no processamento das embalagens, ela é destinada, ok? Para a central, e a central, por sua vez, a usina. Como eu disse para vocês, no item 6.A, essas embalagens serão incineradas se for identificadas como contaminadas. E no item 6.B, elas, consideradas descontaminadas, serão levadas para a reciclagem, ok? Bom, então, basicamente, esse é o processo do qual temos desenhado a logística reversa das embalagens vazias de agrotóxico. Eu trago para vocês, para discussão, e eu gosto muito desse quadro, né? Já diziam os antigos que aquilo que não pode ser quantificado não pode ser melhorado. Eu tenho aqui um histórico do recolhimento das embalagens vazias de agrotóxicos de 2010 a 2017, né? E nós temos aqui uma evolução do recolhimento das embalagens. Começamos aqui no ano de 2010 com 175 toneladas, né? E num prazo aí de 7 anos, nós chegamos a 750 mil quilos, ou 750 toneladas. É significativo, é bastante significativo, ok? Essas informações foram repassadas para nós justamente pelo INPEV, tá certo? Uma outra coisa do qual a gente tem que nos orgulhar muito como eficiência é que de todas as embalagens recolhidas, 94% desse montante, meus amigos, eles foram utilizados de maneira correta, tá certo? Foi dado a devida destinação a essas embalagens, tá certo? E nós ocupamos hoje um quadro com um quadro de sucesso, algo que nos envaidece bastante, todos os agentes, né? Eu coloco aí não só o poder público, como os lojistas, a indústria e também os produtores, com relação a esses valores alcançados, né? Justo nós que falamos que, culturalmente, né, nós estamos muito distantes de países de primeiro mundo. Esse quadro, ele mostra um caminho inverso, né? O Brasil, hoje, ele dá uma destinação correta às embalagens em torno de 94% daquilo que é recolhido, tá certo? Então, meus amigos, com todos os desafios que nós temos aí pela frente, né, nós estamos no caminho certo. Convoco cada um de vocês, acadêmicos, para que nos ajude a aumentar esse percentual, que já é muito bom, de 94%, né, para que a gente possa ter aí uma eficiência ainda maior no campo do agronegócio, né? Quando a gente intitulou gestão do pós-consumo, a gente precisa começar a aprender a trabalhar de gestão integrada, né? Nós precisamos integrar a gestão do pós-consumo à gestão da tecnologia de aplicação, a todas as questões agronômicas, juntamente com as tomadas de decisões, seja da ordem econômica também, né? E continuar produzindo alimentos de qualidade para exportar para o mundo. E ontem, quem teve a oportunidade,
antes de encerrar nossa participação por aqui, Giane e Renato, nós tivemos a oportunidade de assistir uma live da também engenheira agrônoma e ministra da Agricultura, Tereza Cristina, dizendo que o Brasil vai alimentar o mundo agora, com essa situação do coronavírus, né? Muitos portos não tiveram o seu funcionamento como de costume, então muita coisa parou. E o agro no Brasil não parou e não pode parar, né? Nós temos a responsabilidade de alimentar o mundo, né? E a gente precisa cada vez mais participar desses encontros, colocar as experiências para que a gente possa buscar atingir essas metas, tá certo? Esse é meu último slide, me coloco à disposição de todos vocês, coloco à disposição também para ouvir o Renato, que deixa a gente muito satisfeito, porque eu até conversei com ele, que ele é o nosso coringa, né? Ele faz, às vezes, de agricultor, de comerciante e também de um profissional da agronomia. Tá certo? Pessoal, no mais, muito obrigado e só saiam de casa se realmente for necessário. Ok? Obrigadão, Giane. Desculpa se eu demorei muito. Eu procurei enxugar ao máximo as informações, mas eu procurei jogar outros desafios, outras questões para que a gente possa aqui aprender juntos. Ok? Nós que agradecemos, Maurício. Foi excelente a apresentação, né? Acredito que é um tema muito atual, é um tema que o agronegócio realmente ele não para, ele não parou, né? E ele vai realmente sustentar o país. A gente pode dizer que a crise, o agronegócio é que vai sustentar, isso é fato, né? Em todas as suas cadeias, né? Ele que vai sustentar, porque as outras pararam, né? Efetivamente. Então, agora eu vou dar a palavra para o Renato Borghetti, né? Gostaria de também agradecer a presença de pessoas que são de fora da FACIT, né? Que não são acadêmicos da FACIT. Sejam muito bem-vindos a essa webinar. Renato, vamos? Olá, professora. Primeiro, queria agradecer o convite, agradecer o Maurício também, por ter lembrado, né, Maurício? A gente já em outras oportunidades, a gente já pôde discutir isso, né? E é um tema que eu gosto porque me encaixa em vários pontos, né? Igual o Maurício colocou, nós somos produtor rural, né? Meu pai, eu sou produtor também rural, também sou empresário da área, né? A gente tem revenda que trabalha com essa área. Então, assim, também sou profissional. Então, nesses 3 quesitos, assim, a gente se enquadra, e é bacana porque tá junto com o Maurício, que está numa área de fiscalização, né? Então, a gente pode quase que fechar a cadeia, né, Maurício? Faltou só da indústria aqui, né, que produz, né? Mas, então, o que eu queria primeiro pontuar sobre essa questão da responsabilidade compartilhada que o Maurício colocou, para quem não é da área, às vezes não entende o nível de exigência que é colocado em cima dos produtores e em cima dos empresários, de maneira geral, né? Então, nós temos uma série uma regulamentação muito severa, muito séria, né? E que, para que a gente esteja aberto e funcionando, a gente precisa atender isso, né, em todos os quesitos, né? Então, nós temos que, primeiramente, quem não pode receber ou quem não tem como receber as embalagens tem que estar afiliado, né, a uma cooperativa ou algum estabelecimento que faça o recebimento dessas embalagens, né, que é o nosso caso aqui. Nós somos filiados da cooperativa aqui de Araguaína, a Arafa, né, que recebe as embalagens. Então, a gente precisa manter essa cooperativa, né, e como produtor a gente tem que dar toda a responsabilidade, né, também, de ter que ter dentro da propriedade, né, ter dentro da propriedade um local para que a gente faça o correto armazenamento para que, posteriormente, esse produto seja levado para essas cooperativas que fazem o recebimento, né? Então, nesse ponto que eu gostaria de colocar sobre a questão dessa logística reversa, né? E o segundo ponto é a questão do uso, né? Igual o Maurício comentou,
dos defensivos agrícolas, né? Que muitas vezes a gente dá um nome feio para ele, né? A gente chama de agrotóxico, né? E assim, e ele é um dos maiores responsáveis pela ampliação, né, dos índices de produtividade que a gente tem no campo. Então, muitas vezes, a gente, até a última oportunidade que eu e o Maurício tivemos juntos, acho que até a professora teve junto, né, foi num simpósio, acho que a gente discutiu esse tema de logística reversa, e foi colocada uma pergunta muito interessante, né, até foi feita para mim, que vocês, produtores, têm a cultura de usar o agrotóxico. Aí eu fiz uma pergunta assim, eu falei assim, eu não sei se era do conhecimento da pessoa que me fez a pergunta, eu falei, você acha que a gente usa o agrotóxico porque a gente quer ou porque a gente tem a necessidade de usar? Então, até fiz um exemplo para o aluno que perguntou, eu falei, um produtor médio, né, de 1.000 hectares, fazer uma aplicação de fungicida, isso é um custo para ele em torno de R$100 mil. Então, assim, uma aplicação. Então, você acha que o produtor quer gastar esse dinheiro? Então, assim, é uma necessidade que a gente... Acho que a internet deu uma travada, Renato. A sua internet, acho que deu uma travada. Vamos esperar. Bugou. Sim. Voltou, Renato? Acho que caiu a internet dele. Ah, não, está aqui ainda. Doutora Ângela, quero desejar... seja bem-vinda a essa webinar. Renato conseguiu fazer a conexão? Esse Renato? Deu um problema na conexão com ele. Giane? Oi, pode falar. Eu posso pegar um gancho até o restabelecimento do áudio do Renato? Sim, claro. Sim. Bom, então, com relação ao custo, né, de uma única aplicação, o produtor ele tem que estar atento também que as pragas, né, são seres vivos. Quando eu chamo pragas, pessoal, eu coloco tudo no mesmo pacote, insetos e doenças, tá ok? Porque até já é uma determinação do Ministério da Agricultura, tá certo? Então, esses seres vivos, eles têm a capacidade de adquirirem resistência, tá certo? A um determinado produto, que a gente chama pressão de seleção, tá? O que é a pressão de seleção? De repente, eu tenho um espectro de 1.000 indivíduos, e aquele produto a ser utilizado, ele me dá uma eficiência de 98%, tá certo? Ou seja, eu até coloquei muito, né? 2% dessa população de pragas, eles resistem a esse produto, tá certo? Numa próxima geração, essa população, esse percentual de resistência a esse mesmo produto, né, ele tende a aumentar, chegando a um ponto em que esses insetos, essas doenças, passam a adquirir uma resistência àquele produto, tá certo? A ponto desse produto não ser mais eficiente. Então, a indústria, os pesquisadores, elaboram uma nova molécula, e essa nova molécula, ela não sai da noite para o dia. Tem aí um estudo que de 30.000 moléculas, tira-se uma, né, que atende às exigências no Brasil de Anvisa, Ministério da Agricultura e IBAMA, tá certo? Olha só a dificuldade que é trabalhar-se com esses produtos químicos, ok? Então, vamos lá. Então, a partir do momento que eu tenho a resistência de uma praga a um determinado produto, esse produtor, ele vai lançar a mão de um outro produto. Hoje a realidade, Giane e acadêmicos, é que não temos mais moléculas para que possa se criar,
né? Ou se encontrar. Hoje, o que está se fazendo são misturas de produtos. Então, a tendência é que nós venhamos a trabalhar com bons produtos e com uma menor intensidade, né? Então, tudo isso, o produtor, o agronegócio, se nós queremos um agronegócio competitivo, nós precisamos ter uma gestão integrada, né? Não só na devolução dessas embalagens vazias, mas o uso desses produtos. Nós precisamos, só para fazer um adendo, né? Nós precisamos conhecer a praga, nós precisamos saber o quanto dessa praga eu tenho na minha lavoura para que eu possa fazer uma efetiva aplicação, né? Sem achismos, né? Porque, como diz o Renato, o produto é muito caro, a operação da aplicação também é muito caro, né? Então, não teremos um produto milagroso a toda hora, a todo instante, né? Aonde nós colocamos também a entrada do manejo integrado de pragas, né? Que produtores e profissionais já estão, e indústrias também já estão atentos a isso, né? Para que possa achar uma nova forma de conviver com essas pragas sem afetar a produção. Maurício, só queria pedir desculpa, acho que o problema da internet aí, hoje eu estou sofrendo um pouquinho, mais cedo antes de reunião também eu tive esse problema aí. Não, tranquilo, Renato, tranquilo. Os nossos problemas de online aí, né? Tá certo. Nós estamos estamos sendo pioneiros, né? Mas a palavra é sua, Renato. Não, você colocou uma coisa muito interessante, que é a questão do manejo integrado, né? O defensivo, ele não é utilizado sozinho, né? Exato. Ele está dentro de um... Ele é um dos... Né, como é que eu falo isso? Ele é um dos mecanismos, né, que a gente pode utilizar. Então, ele é sempre o último recurso ou talvez um recurso preventivo, né? Então, não é algo que é uma regra, né? A gente usa porque há um embasamento técnico, científico e financeiro também para utilizar, né? Então, é importante. O dano econômico, por exemplo, né? Outra coisa que comenta muito é a seletividade, né? O uso de novas moléculas, igual você falou, está muito difícil, né? Então, a gente está cada vez mais tendo que utilizar uma quantidade maior de defensivo para poder atingir, para conseguir ter o controle daquela praga, né? Então, assim, o lançamento de novas moléculas ou de misturas de moléculas, né? Ele é muito importante para a gente, até para reduzir a quantidade de defensivo, né? Para que concentre-se a quantidade de defensivo e você tenha um volume menor, né, para que isso você tenha, por exemplo, que menos defensivo chegue no solo, né? Se você consegue controlar uma praga com 100 ml, eu sempre faço uma analogia, né? Para você fazer o controle, por exemplo, de uma área de 100 hectares, que é 10 mil metros quadrados, né? Você tem um campo maior que um campo de futebol, muitas vezes você usa 100 ml de um determinado produto, né? E esse produto ele ainda está diluído, né? Você vai diluir isso em água e a quantidade é muito pequena, né? 0,000 alguma coisa que vai estar realmente em contato com o grão, com o produto que a gente vai ingerir, e isso é muito bem regulamentado, né? Existem normas, existem experimentos, né? Que são anos para que se libere uma molécula, né? Tem uma seletividade também. Hoje não se libera mais molécula de nenhum tipo de produto de controle de pragas que ele não seja específico, ou seja, ele vai ter o controle somente sobre aquela família de pragas que fazem o dano, né, que provocam o dano. Então, você tem um controle do ambiente muito, muito importante, né? Então, esses pontos são importantes a gente colocar, né? Eu acho muito interessante isso. Isso acho que é uma das maiores dúvidas, né, de quem é consumidor, de quem não está dentro do agronegócio, né, de quem está, nós que somos consumidores principalmente, mas quem trabalha na gestão, e eu acho isso muito importante a gente fazer essa aproximação, para que a gente possa entender melhor. Eu posso passar agora para as perguntas dos participantes da webinar. Então, quem quiser, por favor, abra o microfone
ou digite no chat para a gente fazer para um dos nossos convidados. Quando é assim, professor, acho que todo mundo entendeu tudo, né? Né? A Gisele, ela só quer falar. Oi, Gisele. Não, a gente está falando muito de inovação. E pelo gráfico que ele mostrou, com o tempo, será mais pessoas no mundo, né? E menos espaço, provavelmente, principalmente para investir mesmo no agronegócio. Então, pensando no novo, né? Que a gente está se pensando muito em empreender, já tem vários outros tipos de produções, hortas em lugares. Então, eu quero entender, ver o que ele tem para falar para a gente sobre isso. Ok. Renato, você primeiro? Não, pode falar. Ok. Então, vamos lá. Olha, eu fico muito à vontade de conversar com os acadêmicos, uma vez que a Giane já colocou isso para a gente de uma forma bem tranquila. Quando você fala em inovação, a gente já entende que a ideia é ser empreendedor. Mas a gente não pode distanciar... Qual que é o seu nome, perdão? Gisele. Gisele, eu tenho visto, conversado, as pessoas acham que ser empreendedor é aquele cara arrojado, é aquele cara que coloca tudo num determinado investimento. Eu acho que está na hora dos nossos investidores, dos nossos empreendedores, antes de mais nada, continuar a carreira acadêmica, que é o caso de vocês, tá certo? Após a sua graduação, fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, porque as inovações, ele vem de conhecimento, de tecnologia, né? Não só os agrotóxicos, né, tende a verticalizar a nossa produção, mas aquele que tiver conhecimento de genética, vai ter conhecimento, porque nós precisamos trabalhar com espécies vegetais que sejam resistentes ou tolerantes a pragas, que tenham um desenvolvimento bacana num tipo de solo mais ácido, onde eu tenha uma menor... solos naturalmente férteis, né, sem um incremento de calagem e adubação. Nós precisamos de mais cientistas para que a gente sejamos empreendedores, né? E nós estamos vivendo um momento, Gisele, muito particular. A agricultura, esse momento que nós estamos vivendo com o coronavírus, onde está se apostando na ciência, onde todos estão correndo atrás de algo que resolva imediatamente, a agricultura já vem trabalhando isso há tempos, tá certo? Uma vez que essas informações que eu trouxe nos quadros anteriores, Gisele, é preocupante a partir do momento em que você tem uma demanda, um maior número de bocas, vamos dizer assim, maior número de pessoas para se alimentar, a partir do momento que você tem a chegada de novas pragas, a partir do momento que você tem a iminência de novas pragas, tá certo? Uma área de plantio cada vez menor. Então, no meu entendimento, precisamos investir, ok? Antes de empreender, investir em conhecimento, em ciência. E aí é um campo vasto para químicos, biólogos, agrônomos, gestores, administradores, tá ok? Porque o novo, ele é necessário, tá? E outra coisa, e é muito dinâmico também. Nós tínhamos uma determinada tecnologia para a produção de cerrado. Hoje, nós temos outros produtos, outras técnicas e outras tecnologias para que possamos continuar produzindo. Então, se eu posso dar uma deixa para você e para os seus colegas e professores, é que não vamos desistir da ciência. Meus amigos, continuem estudando,
Tá certo? Esse é o meu recado, Gisele, para que a gente possa ser competitivos. É com educação, é com ciência, é com tecnologia. Pegando essa deixa sua, Maurício, eu gosto muito de falar de inovação, né? Eu acho que é um tema bastante que a gente tem que, na verdade, ele tem que andar junto, né? Ele não pode ser um momento de inovação e depois eu não vou ter mais. Então, a inovação ela é constante, né? Eu gosto muito de falar, eu tive a oportunidade de ter um mentor na época que eu participei da Confederação Nacional, que é o professor José Cordeiro, da Universidade da Singularity University, lá nos Estados Unidos, e ele trabalha o projeto da singularidade, são projetos de voltado a tecnologias de produção. Uma delas, por exemplo, é a parte da carne 3D, da impressora de comida, né? O MIT também tem um projeto. Então, assim, por exemplo, a carne, por exemplo, de laboratório, se a gente falar em 2007, acho que quando ela foi lançada pela primeira vez, ela custava $1 milhão, né? Naquela época, quando lançaram um bife, custava $1 milhão. Hoje, essa carne já está disponível para vender dentro dos supermercados americanos, né? Então, assim, isso vai matar a pecuária? Eu acho que não. Eu acho que as duas coisas vão andar juntas, né? Assim como eu acho, por exemplo, que os defensivos agrícolas, de maneira geral, eles vão ser cada vez mais em menores quantidades, porque cada vez mais a genética e o melhoramento, né, eles vão trazer variedades mais resistentes, ou variedades que necessitem de menos defensivo. É o caso da transgenia, dos transgênicos, né? Então, assim, hoje, para quem acha que transgênico tem mais defensivo, é o contrário, porque lá atrás a gente usava litros e litros de defensivo, né? E hoje a gente precisa de gramas, né? Porque a transgenia possibilitou, né, a planta, o BT, por exemplo, que a maioria não conhece, mas são plantas resistentes a lagartas, por exemplo. Então, é uma transgenia de eu colocar um gene dentro da planta que vai ter, né, que vai causar uma repulsa da praga, e ela vai acabar morrendo de fome, né? Ela não vai conseguir comer. Então, só a inclusão de um gene, né, que é o Bacillus thuringiensis, dentro de uma planta de milho, por exemplo, reduziu, no mínimo, 6, 7 aplicações de inseticida, né? Então, assim, a inovação no agro, ela é uma inovação muito forte, e ela vai vir de dois lados. Ela vai vir uma inovação nossa, como agrônomo no cultivo, mas vai vir lá de startups que estão vindo lá do Vale do Silício, que estão desenvolvendo impressora de comida, que estão desenvolvendo carne de laboratório, fruta de laboratório, né? Eu falo que vai chegar um dia que nós vamos chegar em casa, apertar um botão como se fosse um micro-ondas, falar assim, eu quero um frango hoje, né? Ele vai imprimir um frango e a gente vai comer, né? Então, assim, aí quando a gente fala isso para produtor, o pessoal fica meio assim, né? Fala, isso não vai existir, isso não é verdade. Mas eu acho que as duas coisas vão existir simultaneamente, né? Acho que nós vamos ter... aí eu sempre digo o seguinte, eu sou agrônomo, tenho mestrado, vou para pesquisa da área de agrárias, né? E aí eu vou lá conversar com um professor que é um pesquisador tecnológico, né? Que só entende de tecnologia, e ele acha que o meu vai acabar, assim como eu acho que eu vou dominar. Então, assim, eu acho que as duas vão existir. Enquanto eles estão desenvolvendo carne barata de laboratório, nós estamos desenvolvendo tecnologia para produzir boi barato, né? Então, assim, essa, eu acho que a inovação, ela é extremamente alta nessa área nossa. Porque às vezes quem não é da área talvez não tenha tanta afinidade com o tema e talvez não entenda muito. Mas eu tive a oportunidade, por exemplo, de visitar uma fazenda no passado, uma fazenda modelo, em que existem tecnologia de inteligência artificial que controla, né, via chip nos animais, controla curvas de crescimento, você consegue, por um enter, saber quantas arrobas você tem no pasto, quanto aquele animal ganhou de peso hoje, né, quais animais são mais eficientes ou não são. Então, assim, isso é um conjunto de coisas que eu acho que no futuro a gente vai ter um produto muito mais barato, um produto muito mais saudável, né, e vamos ter mais opções. Eu acho que vai ser essa a questão. Certo. Outra coisa que eu não comentei, não passei para os alunos, Renato, é que nós temos outros tipos de controle, não só o controle químico, tá certo? Nós temos o controle biológico que está avançando absurdamente. Grande. Correto? Empresas, indústrias químicas também estão investindo pesado
no controle biológico, eles estão fazendo seus produtos à base de outras pragas, né? Nós temos a possibilidade também, com essas imagens, ilhas de calor, de repente um drone sobrevoando uma área e, através de uma cromatografia, verificar aquelas plantas que estão atacadas e fazer o controle localmente, ao invés de pelo todo, né? Isso imputa em economia, em praticidade, em agilidade, né? Então, quando a gente fala da agricultura exata, ela permeia por todos os campos, né? Seja químico, seja físico, seja biológico, né? Então, o que eu posso passar para os colegas aí, os nossos amigos gestores, futuros gestores, é que existe um campo muito fértil aí para diferentes tecnologias. Eu de novo. Porque em questão futuras, né, vai existir, não aqui não, mas já existe nas grandes cidades hortas em apartamentos que eles fazem, né, restaurantes. Então, pensando nisso, eu tenho certeza que o agrotóxico usado lá não vai ser o mesmo usado nesses lugares, porque são próximos da sociedade, onde tem circulação de pessoas, até mesmo em casa também as pessoas fazem pequena horta, e aí tem as crianças também. Então, é nessa questão que eu quero saber, assim, mais ou menos, de inovação, o que é que já tem. Gisele, tem uma questão também, né? Esses usos, né, de tecnologias, como a transgenia ou os defensivos agrícolas, eles são geralmente implantados em monoculturas, né, em culturas de larga escala, né? Então, quando você fala para culturas, por exemplo, em pequenas casas de vegetação, apartamentos, né? Eu tive agora também a oportunidade de estar viajando para fora e eu vi que a gente está tendo muita hidropônico dentro dos próprios supermercados, né? Então, assim, aí você consegue ter um controle sem precisar de utilizar esse tipo de instrumento, né? O controle biológico, por exemplo, que o Maurício falou, é algo fantástico, né? Então, e sem contar que o controle biológico, ele não provoca resistência, né, nos insetos, né? Então, ele faz o controle, é um predador, é uma joaninha que vai lá e come a larva, o inseto que é o causador, né? Ou então é um fungozinho, é um patógeno, né? Uma bactéria que vai lá e povoa lá o fungo. Então, para pequenos locais, a gente tem outras tecnologias, né? Que são tecnologias menos agressivas, talvez, se você pode falar com essa palavra, né? Eu diria que o que muda entre o medicamento e o veneno é a dose, né? Então, assim, eu acho que essa é a grande questão. Tem um produto, por exemplo, que a gente usa em ser humano, que eu costumo falar, que é o Vodol, né? Falando marca aqui, mas eu estou ali com um funguinho na pele, eu vou lá e passo o Vodol. Então, assim, a mesma coisa quando eu passo um fungicida na minha lavoura, né? Eu estou indo lá e passando um Vodol. Na verdade, ele deveria chamar medicamento, não veneno, porque eu estou indo lá salvar a planta de soja, né? Eu estou indo só... Ele é um agrotóxico para praga, né? Ou para doença, ele não é um agrotóxico para a planta, né? Então, a planta precisa daquilo, porque senão ela vai morrer, né? Então, eu gosto de fazer essa analogia aí. Ok, obrigada. Agradeço. Alguém mais, pessoal? Interessante. Oi, alguém falou? Tem alguém querendo fazer pergunta? Interessante essa questão da alternativa de alimentos, né, que a tecnologia e a inovação vai trazer para a gente. Nós temos aqui o Burger King, que já tem o sanduíche vegano, né? Então, vegetal? Sim, né? E o futuro dizem que vamos comer insetos, né? Tomara que não chegue, não chegue a mesma praga do Covid, mas lagartos, né, por exemplo, né? Bom, eu queria, Renato, fiquei muito curiosa, como você já participou, né, da Confederação Nacional da Agricultura, né, em 2016, e a Agrominas, né, ela
ela tem foco nessa tecnologia do inovação com a integração da lavoura, pecuária e floresta. Eu queria que você me falasse um pouco sobre como que a AgroMinas ela faz ela trabalha com isso, com essa tecnologia. Hoje, professora, nós começamos há 7 anos atrás, né? E acho que um dos grandes recursos que a gente pôde trazer foi o conhecimento, né? Então, naquela época, quando a gente começou, o foco era muito pequeno aqui na região para integrar. Então, a gente tinha praticamente 99%, 90% das receitas vinham de pecuária, né? E para o pecuarista, para a pessoa que vive da pecuária, né, tem muitos gargalos, né? E um dele, por exemplo, é a alimentação, né? A nutrição, ou é a melhoria do solo, né? Então, a integração é uma necessidade, praticamente, para você melhorar o solo e para você também ter alimento para o seu rebanho, né? Porque a partir do momento que você fica refém só do mercado, né? Então, você pode estar... como é que eu diria? Você fica refém do mercado. Então, é bom você ter um certo controle sobre a sua atividade, né? Eu sempre pontuo aqui na minha empresa quais são os meus gargalos, né? Então, por exemplo, quando eu vou definir um investimento, eu sempre coloco a compra de um caminhão. Pô, mas eu tenho... se eu não comprar esse caminhão, eu tenho quem preste esse serviço para mim? Não, eu tenho uma infinidade de pessoas que podem prestar esse serviço. Então, isso é um segundo plano, né? E já a produção de grãos aqui é uma necessidade, né? Que você, na época, quando você começou, você não tinha produto barato e disponível próximo. Então, você acaba tendo que fabricar. Então, nós trabalhamos mais com a parte da assistência a campo, né? Então, a gente faz todo um planejamento, é feito todo um planejamento, a gente senta com o produtor. Primeiro, a gente pergunta qual é o objetivo que ele tem, porque a integração, ela tem pecuária-lavoura, lavoura-pecuária, pecuária-lavoura-floresta, né? Você precisa saber qual é o objetivo que o cliente tem, aí você faz um cronograma de atividades, você vem depois com um orçamento, né? E aí você vai fazendo isso no campo, né? Então, você tem que ter pessoas treinadas e que entendem de lavoura, que esse foi o grande diferencial da gente, né? Então, você ter... técnicos que entendem, né, não só da parte animal, que isso aqui tem muitos profissionais que entendiam, mas da parte de produção, né? Então, foi dessa forma que começou, né? Então, hoje a gente tem recomendações, nós temos protocolos, né, que a gente adota e que a gente criou para que para que o produtor consiga produzir, né, e integrar a lavoura dele e não ficar só refém de um determinado produto, né, ou que ele consiga ter um... Eu não estou ouvindo, professor. Eu abri o microfone. Quando a gente fala de agronegócio, muita gente, como a gente vive numa região de agronegócio, né, mas as pessoas pensam muito em soja, né, por gado, né, e não é só isso, né, como você está falando, é a lavoura, né. Eu assisti uns dias atrás, eu sou muito curiosa nessa questão de lavoura, sabe, de lavoura, de agronegócio. Estou querendo me aprofundar nela, né? E eu vi que em São Paulo, uma startup, a Pink Farms, né? Ela montou uma agricultura vertical, uma fazenda urbana vertical na Vila Leopoldina, né? No bairro da Piageste. Então, quer dizer, em plena São Paulo, né? Em plena São Paulo foi possível montar uma fazenda vertical, né? E eu acho que seria a solução para essa questão da demanda de produção de alimentos que vai ter no futuro, que está próximo. A gente não pode pensar que é daqui a 5 anos, 10 anos. Não, ela está muito próxima, né? Uma questão que eu coloco, professor, é que ainda nós temos uma dificuldade na questão tecnológica. Por exemplo, essas fazendas verticais, elas ainda têm uma demanda e um custo energético muito alto, né? Então, tecnicamente, elas são mais caras do que uma lavoura convencional, né? Então, talvez esse seja o grande entrave. Mas aí a gente entra lá na lei né, que a tecnologia dobra a cada 2 anos, né? Então, a gente espera que em muito pouco tempo a gente já tenha tecnologia suficiente, né, para tocar um empreendimento desse e ele seja viável, né? Porque hoje ela está mais como
algo que está se consolidando ainda no mercado, né? Mas é uma opção. Eu acho que tudo é válido. Eu acho que a minha dica, assim, a gente como empresário, empreendedor, a gente sempre tem que estar aberto a isso. Eu acho que se eu for um produtor, porque eu planto, ou porque eu tenho gado, né? E achar que eu nunca vou ver uma carne de laboratório, eu nunca vou ver uma alface, uma soja produzida num prédio, né? Eu acho que esse é o problema. Eu acho que foi assim que morreram grandes empresas, né? A gente que é bem tradicional, falar em Kodak, né, e tal. Então, assim, a gente tem que estar sempre com um olhinho no que a gente faz, né? Mas sempre lá 10, 20% da nossa atenção voltada para essas tecnologias, né? Talvez eu gosto muito, não preciso estar ali surfando a pontinha da onda, né? Eu posso estar ali embaixo, né? Então, assim, eu não preciso estar ali investindo em tecnologia, tentar descobrir a roda. Mas eu estar próximo e entender que aquilo pode ser uma tendência e eu estar junto, né? Eu falo que esse é o grande segredo empresarial do negócio, é você saber surfar a onda. Se você está lá em cima, você vai pagar um preço. Você vai ter que investir em tecnologia, arriscar, gastar, testar, né? Se você está ali no meio da onda, né, ou embaixo, você não precisa estar na crista da onda, né? Você está embaixo, mas você está indo, né? Então, assim, você deixa o outro ir na frente, mas você está ali ligado. Agora, se eu quiser remar contra, né, aí é mais complicado. Né? Eu lembro quando a gente ouviu essa palestra falando dos alimentos de laboratório, transgênico, a maioria dos alunos, né, que nós éramos cada um representando um estado, e a gente se encontrou durante um ano, todos os meses a gente ia lá, a maioria levantou e falou, não admito isso, eu vou embora, entendeu? Porque a maioria era do agro. Né? Então, assim, eu fiquei lá paradinho, eu falei, cara, é uma realidade que eu não conheço. Então, é importante, acho que quanto mais a gente puder ouvir, esse é o grande problema do Brasil hoje. A gente tem que ouvir, né, os outros lados, a gente tem que ver outras coisas, né? A gente não pode achar que o que eu sei, o que eu acho é o correto, né? É correto na minha visão, mas talvez é incorreto para alguém. Eu vejo aqui alguém perguntando aqui no chat, né? Eu sou contra agrotóxico, eu não gosto de agrotóxico. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter as duas opiniões, eu acho que, né, tem que ouvir os dois lados, né? Exatamente, Renato. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, né? Eu pensava que era capaz de uma boa lavoura sem agrotóxicos, né? E foi defendido, né, bem sobre isso, né? O quanto de agrotóxico que vai para o alimento mesmo do ser humano. Oi, deixa eu ver só uma pergunta aqui. A Maísa, ela está perguntando quais os principais desafios enfrentados na gestão, né? Em que sentido, Maísa, a gestão? Porque ele falou já, né, que acho que o principal é seguir a inovação, né? De estar atrás, mas assim, em que sentido, assim? Aí hoje fala, se hoje temos pele artificial, alimentos pode ser uma realidade também. Afinal, já temos os sabores artificiais, né? A Laine que colocou essa questão. Diga, Maurício. Olha, é necessário a gente fazer algumas pontuações. É lógico que a temática era a retirada das embalagens do campo e, em seguida, a sua logística reversa, né, com a devida destinação. Mas é interessante que nós, profissionais, eu vou colocar todos no mesmo cesto, aprendamos a trabalhar com monitoramento. Tá? Então, antes de uma aplicação, o produtor, os profissionais, eles precisam verificar se é momento de fazer essa aplicação. Né? Eu posso ter uma determinada população que não venha me trazer um prejuízo econômico, né? Que nós chamamos de verificar o nível de dano econômico. Né? Então, se a gente pudesse definir isso, né? Até quando o meu controle, né, meu gasto com esses produtos e a aplicação, eu tenho a ver com relação ao rendimento dessa cultura. Se chegar um momento, até segundo as novas correntes, né, se chegar a empatar, ainda é lucrativo, vamos dizer assim, ainda vale a pena.
né? Então, eu diria para esse questionamento que foi feito no chat, né, que antes de uma aplicação, a agricultura exige que seja monitorada, tá certo? Aquelas espécies, aquelas pragas existentes nas lavouras. Pode ser que ela esteja presente, mas ela não cause dano, né? Então, esse momento que é interessante trabalharmos, investirmos, você está entendendo? No monitoramento. Eu vejo essa tecnologia como muito importante. Ô Maurício, até vou pegar um gancho que você está falando. Nós usamos hoje na nossa... Você pode discordar, viu, Renato? Não, eu vou pegar um gancho que você está falando, e nós usamos um programa na nossa propriedade, que chama Strider. Ele é um programa de gestão para controle. Então, olha só que interessante. Né? Eu faço, por exemplo, via uma imagem satélite da minha área, né? Então, lá, eu consigo mapear quais são os talhões que a gente tem, e eu consigo criar uma rota virtual para que o meu mipeiro, né, o pragueiro, que a gente chama, que é aquela pessoa que vai todos os dias olhar a lavoura, né, ela consegue, ela tem um ponto de georreferenciado em que, quando ela entra dentro da lavoura, libera para que ela preencha um formulário, né, dizendo quantas pragas ela tem, qual é o nível de dano, se tem algum dano, que tipo de praga ela tem. No final da visita, eu recebo uma mensagem, né, um relatório do nível meu de infestação de pragas. E ali eu já consigo saber se eu preciso ou não entrar com controle. Então, assim, é a tecnologia ajudando a reduzir, né, tanto o uso de agrotóxico quanto otimizando, né? É igual você falou, é um tratamento, né? Exatamente. Você foi ainda mais pontual, Renato. Muito bom. Aí, então, nós falamos de coisas aqui. Você vê como o agronegócio ele é amplo, né? Ele traz discussões. A gente começou com gestão pós-consumo, do pós-consumo, que envolve todo mundo, principalmente nesse período de pandemia também. A gente estava discutindo antes de iniciar o webinar sobre os hábitos, né, que a gente vai mudar muitos deles. E a gestão do pós-consumo hoje em dia, né, ela está sendo também interessante na nossa casa, porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa que está doente, para eu não infectar a pessoa que vai coletar o lixo lá fora, consequentemente, eu tenho que tratar o meu lixo também. Eu tenho que, pelo menos, borrifar álcool, né, nos sacos de lixo que eu vou colocar do lado de fora. Então, e eu achei fantástico o que o Maurício colocou. O agronegócio, né, ele já vem trabalhando com muitos do que está sendo implantado hoje, há muito tempo já, né, já tem uma prática disso. E você vê, o agronegócio ele é muito fantástico, gente. Eu queria complementar, professora, uma coisa que eu até comentei com o Maurício mais cedo. A gente pode falar que o Brasil é um país que está em desenvolvimento, que a gente está atrás de muitos países, né, na educação, na saúde e tal, mas no agronegócio nós somos um país de primeiro mundo. Não tem ninguém que produza com a eficiência que a gente produz, com respeito ao meio ambiente, porque as leis brasileiras, elas são extremamente rígidas, tá? Pode falar o que quiser, mas a gente cumpre as maiores leis mundiais, porque nós vendemos para todo mundo, nós vendemos para o mundo inteiro, e vocês sabem que o mundo inteiro é muito rigoroso para quando compra essas commodities, né? Porque é uma questão de comércio, né? Eles querem, vocês entendem mais que eu, mas a ideia é, eles sempre querem dificultar, né? Porque quanto mais player no mercado vendendo, mais concorrência eles vão ter. Então, assim, nós atendemos os requisitos máximos. Então, assim, pode ter certeza, o agronegócio brasileiro, na parte de devolução de embalagens, o Maurício mostrou, nós somos top, eu acho que 95%, 94%, é um número excelente perto dos Estados Unidos, com 30%, 40%, né? Então, nós somos, não só nisso, mas na produção, no uso de produtos, no respeito ao meio ambiente. Existem pessoas, produtores, empresas que fogem da regra? Existem, né? Mas é muito pouco. Então, assim, fica essa fala minha, né? Eu acho que, eu costumo dizer, o que mata de fome, o que mata não é o agrotóxico, é a fome, né? Então, assim, e o Brasil, ele é primeiro mundo na produção de alimentos. Então, não tem tecnologia maior do que a nossa na produção das grandes culturas que a gente tem no Brasil.
Muito bom, muito bom. E aí eu reforço a frase que o Maurício falou, né? Aquilo que não pode ser codificado não pode ser melhorado, né? Eu acho muito legal. Tem que ter um controle, né? Tem que ter... E o agronegócio, ele está tirando de letra isso, né? Acho que por isso que eu me interesso tanto, porque a gente não... muitas pessoas não têm noção da grandeza e da importância que é o agronegócio. Jeane. Oi? Uma coisa, quando você compara a gestão, eu queria lembrar um fato ocorrido aqui na DAPEC, isso lá em 2010, né? Houve a verificação de um fungo chamado Myxophorella figensis, certo? E esse fungo, ele é um causador da cigatoca negra na banana, né? Então, veja bem, esse fungo, perdão, ele é minúsculo, né? E ele tem uma capacidade de disseminação muito rápida, muito grande, né? E ele pode estar na sua roupa, ele pode estar no seu carro, né? Ao passo que se você sai de um bananal e vai a outro, você pode ser o vetor da implantação dessa doença. Você leva o fungo, né, que é o agente causal da doença. E numa certa oportunidade, nós fomos visitar uma propriedade, uma pequena chácara, onde visualmente, né, nós constatamos a ocorrência da praga através da sintomatologia nas folhas da bananeira, tá certo? E imediatamente voltamos para a DAPEC, né? Aí o nosso gestor na época, e aí, visitou todas as propriedades? Não, fui só em uma. Como que vocês foram só em uma? Veja bem, ele na condição de gestor, ele gostaria de visitar o maior número de propriedades possíveis, né? Em um único dia, para ganhar tempo, ganhar em combustível e tal. Mas, tecnicamente, você não pode fazer isso. Tá certo? Porque se eu entrei em uma área onde há ocorrência desse fungo, eu não posso visitar outra área, né? Já pensou quantas vezes eu e meus colegas, agrônomos e veterinários aqui, não fomos vetores, né? De levarmos conosco nossas roupas, nos nossos veículos, nossos equipamentos, o fungo, e ali instalar um fungo numa atividade econômica muito importante para aquele município, para aquela região, e até mesmo para o Estado. Então, a gestão, ela tem que estar muito em sintonia com a questão técnica, com a questão científica também. Né? Não sei se eu me fiz entender em cima dessa situação corriqueira, né? Que hoje a gente ri, mas quando eu sobrepus a questão técnica sobre a gestão, né, causou um conflito. É interessante que, assim, nós estamos vivendo isso hoje em dia, né, com a Covid. Se a gente sai fora de casa, quando chega, a gente tem que tirar a roupa antes de entrar para dentro de casa, né? Então, acaba sendo gestão, né? Gestão detalhada, né? São mudanças de hábitos, né? Eu no começo eu falei da gestão integrada. Sim, integração plena em tudo, né? Em tudo. E o Renato também falou, para ele implantar essa questão do ILPF, é necessário, né, essa integração. Sim. Não é verdade? Sim. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não, ninguém quer fazer. Só mais uma colocação. Vocês vão dando liberdade, eu e o Renato, a gente gosta de participar. Assunto não falta, né, Maurício? Assunto não falta. Não falta. O ILPF, né, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, existia outras técnicas e outras tecnologias que a gente chamava rotação de culturas, e muitas vezes
essas rotações, Giane e alunos, ela permitia a quebra do ciclo de uma praga. Né? E isso é importante, porque existem pragas que não são hospedeiras daquela cultura. Então, você quebrando a sequência daquelas culturas, você quebra também a sequência de algumas pragas. E aí, para que a recorrência dessa praga naquele mesmo local é um tipo de controle, né? Em função da dificuldade dessa recorrência. Entendi. Muito interessante isso, né? Renato, quer falar mais alguma coisa? Eu acho que já... Hoje foi um dia bastante turbulento, né? A gente quer entender, terminar esse dia de hoje, principalmente na questão econômica e política, né? Verdade. Curioso para ver como é que foi o desfecho, né? Ainda mais quem mexe com a administração aí deve estar também bastante preocupado, né, com a situação, né? Acho que essa do agro mostra um pouco da nossa capacidade, né, da nossa liderança no mercado mundial, justamente por isso, né? Nós tivemos oscilação de bolsa, né, gigantesca, né? Nós caímos ali metade, sei lá, 30%, 40%, né? E o agro continua muito forte, né? Crescendo. É isso que eu acho fantástico, né? É um mercado, parece que ele vive paralelo, né? Ele parece que ele não anda na mesma linha, né? Então, acho que faço um apelo e um pedido para quem é da área da administração se interessar pela gestão, né, no agro. Araguaína é uma cidade, um polo, né, da pecuária, um polo econômico que é gerido pelo agronegócio, e a gente precisa ter profissionais que sejam, que entram nessa área, né? Não é só porque eu não sou produtor que eu não posso trabalhar com o agro, né? Então, tem vários, hoje tem startups, aplicativos, né? Até profissionalmente mesmo, falando como gestão, né? Um CEO, um cara que vai lá organizar uma fazenda, né? Então, esse é um mercado, viu, pessoal? Se vocês querem uma dica, eu acho que a dica é essa. Vamos especializar numa área mesmo, né? Não preciso ser produtor, muito pelo contrário, né? As lavouras viraram empresas, né? E elas procuram essas pessoas que muitas vezes não têm o know-how e a experiência, né? De mercado que o agro exige, né? Então, quando vocês estão na faculdade, dê essa oportunidade de conhecer mais esse mercado, entender de bolsa, de commodity, entender de produtos defensivos, de lavoura, né? Isso vai ajudar muito, né? Acho que principalmente quem quer ficar aqui na região, né? E a nossa indústria é muito fraca, né? Então... Uma outra vantagem do agronegócio é que ele é multidisciplinar, né? Ele aceita todo mundo, desde que com competência. Nossa, eu achei fantástico essa dica, Renato. Eu acho que era o que a gente precisava ouvir, né? Porque, principalmente acadêmicos, né, da área de administração, e assim, acho que de todas as graduações, existe uma frustração, porque o administrador, muitas vezes, ele não vai efetivamente administrar alguma coisa, só que, muitas vezes, a gente está indo por caminhos errados, né? E nós estamos numa região que o agronegócio nos dá essa oportunidade. Então, acho que a gente precisava ouvir isso e começar a enxergar melhor o agronegócio, né, de forma diferente, os desafios, né, que existe, né, tentar adentrar mesmo na área para tentar também contribuir. Eu achei fantástico isso. Alguém quer fazer alguma pergunta, quer falar mais? A gente já se alongou, já tem... Muito bom, né? Oi, Gisele. Oi, quem é? Não? Só eu que estou aqui falando mesmo. Hein, professor, ele falando em questão da logística reversa, que esse era o foco, né? Mas ficou tão bem explicado que eu acho que por isso que as pessoas não perguntaram tanto. Mas seria muito interessante que nem eles implantaram lá no agronegócio, as indústrias também, né, fazer o mesmo, né, tipo fábricas de leite, pegar as embalagens de volta, refrigerante, os litros de volta. Então, ele seria bem mais fácil
né? E era uma coisa de contribuir até mesmo com o meio ambiente, né? Justamente. Eu acho que, não sei, posso falar? Mas eu acho que, Gisele, essa é a questão, né? É por isso que eu falo que nós somos, no agro, um país de primeiro mundo, né? Enquanto tem muita indústria, igual alguém colocou ali, a indústria de cosméticos, né? Acho que é pouquíssimas empresas, acho que é uma só no Brasil que faz, né, a logística reversa, né, de cosmético. Então, assim, e ela não é tão comentada, né? Não é tão execrada, não é tão colocada na mídia, igual a gente que é colocado, né? Então, assim, é muito boa a sua colocação. Eu acho que isso aí é o que nós, temos que cobrar da sociedade, né? Cobrar das pessoas, porque no agro, você viu lá, nós temos 95% de todas as embalagens retornando, tendo uma destinação correta, né? E o resto, né? Então, acho que você colocou uma coisa fantástica. Eu concordo plenamente, acho que você concordo sem questionar absolutamente nada. É interessante também, Gisele, a mão do Estado. Quando eu falo Estado, não é o Estado unidade federativa, né? O poder público. E aqui eu quero estender não só a ADAPEC, eu quero colocar também o Naturatins, a nível de Estado Tocantins, que é o órgão que licencia os empreendimentos, as atividades, as lojas agropecuárias, né, com relação à sua operacionalidade, né? Também o Rural Teams, que com seus técnicos vai a campo e também instrui da melhor maneira possível, tá certo? O Ministério Público, né, também é um elo dessa cadeia, tá? É ele quem, de certa forma, leva à justiça, tá? Qualquer irregularidade cometida, seja por parte do lojista, seja por parte da ADAPEC, seja por parte da indústria, tá? Então, por isso que tem esse nome, né, de responsabilidade compartilhada. O erro de algum agente, né, ele implica no insucesso de toda essa cadeia, tá certo? E tem a mão pesada da justiça, é importante que se diga, porque, veja bem, que a gente chama aí de imperícias, tá certo? As imperícias, ela pode ocasionar crime ambiental, né, crime contra a saúde pública e também pode gerar outros danos, né? Então, alguém vai pagar essa conta. Então, se outras atividades geradoras de resíduos, né, mirar no exemplo do agro, nós poderemos ter um sucesso também no recolhimento de outros tipos de embalagem, de outros tipos de produtos e até mesmo de resíduos, tá certo? Então, eu acredito que essa multidisciplinaridade pode ser levada para outras questões também. Uma coisa interessante, Maurício, falando aí de que as outras cadeias, né, poderiam estar, pegando o exemplo do agronegócio. Depois que iniciou a pandemia, né, que ela começou a atingir o Brasil, muitas pessoas, né, que moram em cidades maiores, né, como São Paulo, estão conseguindo ver as estrelas, a poluição diminuiu e muito, né, verídico, a olho nu. E o agronegócio, ele continuou funcionando e, no entanto, como o próprio Renato viu, não teve alteração nenhuma, inclusive economicamente. Então, isso, acho que a gente tem que discutir quem que está realmente degradando, não é verdade? Porque quando a gente pensa em agronegócio, a gente acha que, não, ele está desmatando, ele está, né? E, no entanto, olha aí, bastou vir uma pandemia para a gente perceber que não é o agronegócio, né? Não, e eu vou falar uma coisa, eu vou falar mais, professora, para vocês que são da administração, que vão montar seu negócio, a gente sempre pensa assim, né? A gente faz os PS, né, que a gente chama planejamento estratégico, e coloca isso numa escala curta, média e de longo prazo, né? Então a gente vê como é que é a tendência. E aí eu tive viajando para fora, e eu percebi uma coisa, você chega no supermercado fora do Brasil, principalmente na Europa, e uma comida, uma refeição, ela custa quase que o mesmo preço, às vezes, de um aparelho de telefone, sabe, de um notebook. Então, assim,
quando você entra no supermercado, você só vê orgânico, comida, né? Ali que é a grande fonte de receita dos supermercados fora, né? Então, você vê que os bens de consumo, computador, roupa, né? Uma calça jeans é 5 euros, 3 euros, enquanto que um prato de comida, né, custa, sei lá, 30 euros. Então, aí você vai ver, né, pô, R$7 uma calça jeans. No Brasil é o contrário, né, uma calça jeans é R$200 e um prato de comida é 10, mas porque a gente tem em abundância. Então, assim, é uma tendência, sabe? Eu acho que se eu puder dar outra dica, né, foca nisso aí, porque, assim, a gente está muito em breve, né, nós vamos estar chegando lá, porque o Brasil, a gente precisa né, de outros serviços primeiro, né, nós não precisamos primeiro passar o estágio dos bens necessários, né, da pirâmide, né, mas, por exemplo, a Europa já subiu os degraus aí na pirâmide, agora a comida lá é cara, né, então eles querem comer bem, então eles querem produto com boa apresentação, orgânicos, né, que tenham uma pegada mais... Então, assim, isso é uma outra dica que eu coloco, sabe? Eu fiquei apavorado. Você vai, comprar um telefone celular lá, que aqui no Brasil custa R$1.000, R$2.000, lá custa 80 euros, né? Enquanto que um prato de comida custa 30, né? Então, olha para você ver a diferença, né? É uma comida orgânica no supermercado é mais caro do que um bem de consumo. Mas é uma tendência para países que já estão desenvolvidos, né? Então, é uma outra dica aí para a gente. Eu fiquei feliz, porque eu falei, eu estou na área certa, né? Eu vou ter um emprego garantido, pelo menos até eu morrer, eu vou ter um emprego aí garantido. Isso é uma verdade. O consumo, né? Quando a gente fala de pós-consumo também, a gente tem que pensar nesse comportamento do consumidor, né? Que essas tendências, essa questão eu conheço várias pessoas que não compram produtos de empresas que degradam a natureza, né? Quer dizer, o que é isso? Já é uma sementinha, né? Já são hábitos de consumo. E quando se fala em integração, aí a gente cai de novo num dos principais gargalos da gestão, que é a comunicação, né? A integração, ela só é efetiva se houver comunicação, né? Comunicação aberta, limpa, né? Clara, certo? E ainda é um desafio muito grande, né? Essa questão da comunicação. Acho que por isso que o Brasil sofre tanto e o agronegócio dando show aí, né? De integração, de logística reversa. Vou te falar. Muito bom. E aí, vamos... Alguém quer conversar mais alguma coisa? Os participantes daqui. Bom, então, eu acho que a nossa discussão foi bastante proveitosa, durou quase 3 horas, né? Quase 2, aliás. E eu quero agradecer muito, Renato, Maurício, né, por essa parceria. Espero poder contar com vocês novamente em outras questões. Nós temos um curso de administração diferenciado, né, como eu conversei uma vez com o Renato, né, nós fazemos em módulos, né, e está programado um módulo só de agronegócios, e a gente vai ter muita discussão sobre isso. Vai ser planejamento voltado para o agronegócio, marketing voltado para o agronegócio, inovação voltada para ferramentas de gestão voltado para só agronegócio o semestre inteiro. E eu quero poder contar com vocês, né, nessa parceria, tá certo? Querem falar alguma coisa? Sim, quero agradecer aos que vieram participar. Tem a Mariana Arantes, né? Obrigada por ter vindo. Que eu vi que é uma pessoa de fora da Facite, tá certo? A Facite, ela sempre vai estar de portas abertas, tá, Renato? E Maurício também, principalmente, né? Nós, curso de administração, enfim, queremos aprender, queremos explorar, tá bom? O conhecimento de vocês para aprender. Que é isso, professora, eu vou finalizar aqui, eu agradeço demais, gosto muito de falar, por isso que eu aceitei, eu acho que
quando você fala do que você gosta, né, não é né, é algo que é natural. Então, só agradecer mesmo a oportunidade ao Maurício, porque a gente está sempre conversando, né, Maurício? Maurício, assim, junto, eu acho que nós somos muito parecidos, assim, na vontade de ajudar e eu acho que eu vejo isso nele e agradeço a oportunidade da Facite, quando precisar podem chamar. Muito obrigado mesmo. Eu que digo, muito obrigado, muito obrigado. Maurício? Bom, Giane, foi um desafio, não resta a menor dúvida, né? No momento em que são tantas as lives, né? São tantos os webinários aí, já desligando esse, já liga em outro, né? Então, para nós, o desafio chegou, né? É agora, tá certo? E eu, pensando aqui comigo, como é online e é aberto, eu poderia ter convidado também a representante do INPEV, faltou esse lapso de memória, né? Eu acho que convidando falha na comunicação. A Silamar ou a Anatelma, verdade. Né? A Silamar ou a Anatelma, representando o INPEV, né? O instituto aí criado para representar as indústrias, a gente com certeza fecharia esse ciclo, a gente faria um evento nas mesmas dimensões que aquele realizado na UFT, né, sem tanto trabalho. Olha só a tecnologia, olha só o momento que nós estamos vivendo, né? Aquele evento foi pensado com 30 dias, executado com vários telefonemas, né? E ao passo que uma webinar, né, trouxe todas essas pessoas sem tanto custo, né? Sem tanta despesa, sem abdicação de tanto tempo. Então, eu acho que eu aceitei o desafio, estou tremendo até agora, que foi a minha primeira experiência com online, mas a gente tem que estar atento ao novo, né? Sem descartar. No mais, eu agradeço demais a oportunidade de estar com vocês e colocando à disposição sempre, e também a ADAPEC, lembrando que a ADAPEC, ela luta contra o inimigo invisível, são fungos, são vírus, são bactérias, né? E o nosso papel é retardar a chegada dessa praga, né? Por isso nós temos as nossas barreiras fixas, as nossas barreiras volantes, os escritórios locais, e sempre muito atento à chegada e saída de um hortifruti aqui do estado, tá certo? E coloco a ADAPEC à disposição da Facite, dos cursos do qual ela promove, tá ok? No mais, muito obrigado a todos. Obrigada a você, Maurício, muito obrigado mesmo. Realmente a gente fez um desafio, né, de competir com outras webinars, né, acho que houve algum problema aqui, houve muitas inscrições, né, mas nosso concorrente acho que foi mais forte. Não tem problema, nós vamos fazer outra discussão, eu sou insistente, você é também? Eu sou, eu também sou, né? E, enfim, queridos, muito obrigada, acho que, né, foi muito rica a nossa discussão, tá certo? Eu quero, foi assim, e se o INPEV estivesse aqui, ia ser para dar, ia terminar até meia-noite. Eu havia entendido que a apresentação seria fechada, né, para um grupo de pessoas privilegiadas, que seriam os acadêmicos do curso de administração, senão teria feito o convite, mas não vai faltar oportunidade. Não vai faltar oportunidade. Se inscreveram em torno de 60 pessoas, né, de fora da Facite, mas eu não sei, alguns não receberam o link por e-mail, talvez tenha sido esse o problema. Enfim, tudo é uma questão assim, eu vou analisar, tá codificado, viu? Essas informações estão codificado para a gente melhorar, tá certo? Certo. E é isso, muito obrigada, a gente pode já se despedir e ir saindo da sala, tá certo? Até mais, pessoal, obrigado. Até mais, tchau. Tchau. Boa noite para vocês. Professora, em questão da inscrição, eu mesmo tentei fazer lá, e aí saiu, e aí eu não vi mais, talvez deu problema nessas horas, na hora da inscrição mesmo. E aí, para ir o link, porque eu mesmo consegui assistir